Bíblia completa em um ano, dia 247, Ezequiel 35. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para o monte Seir e profetize contra seu povo. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó monte Seir. Levantarei minha mão contra você para destruí-lo completamente. Transformarei suas cidades em ruínas e as deixarei desoladas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Seu ódio profundo dos israelitas o levou a matá-los quando estavam indefesos, quando eu já os havia castigado por todos os seus pecados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, visto que vocês não mostraram aversão alguma ao sangue derramado, eu derramarei o seu sangue. Sua vez chegou. Deixarei o monte Seir completamente desolado e matarei todos que tentarem escapar e qualquer um que voltar. Encherei seus montes de cadáveres, suas colinas, seus vales e seus desfiladeiros ficarão cobertos de gente morta à espada. Eu o deixarei desolado para sempre. Suas cidades jamais serão reconstruídas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Pois você disse: as terras de Israel e Judá serão minhas. Sim, tomarei posse delas. Que me importa se o Senhor está ali? Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu lhe dei o castigo merecido por sua ira, sua inveja e seu ódio. Eu me revelarei a Israel por meio daquilo que fizer a você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as palavras de desprezo que você pronunciou contra os montes de Israel. Pois você disse: estão desolados, foram entregues a mim como alimento. Com essas palavras, você se exaltou diante de mim, e eu ouvi tudo. Assim diz o Senhor soberano: o mundo todo se alegrará quando eu o deixar desolado. Você se alegrou com a desolação do território de Israel, e agora me alegrarei com sua desolação. Você, povo no monte Seir, e todos que vivem em Edom serão exterminados. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 36. Filho do homem, profetize aos montes de Israel e transmita-lhes esta mensagem. Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: seus inimigos zombaram de vocês, dizendo: bem feito, agora as antigas montanhas são nossas. Por isso, transmita aos montes de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Seus inimigos os atacaram de todos os lados e o tornaram propriedade de muitas nações e objeto de muita zombaria e calúnia. Portanto, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor soberano. Ele fala às colinas e aos montes, aos desfiladeiros e aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades desertas, destruídas e ridicularizadas pelas nações vizinhas. Assim diz o Senhor soberano: a ira de meu zelo arde contra essas nações, especialmente contra Edom, porque me desprezaram completamente, se apossaram de minha terra com satisfação e a tomaram como despojo. Portanto, profetize às colinas e aos montes, aos desfiladeiros e aos vales de Israel. Assim diz o Senhor soberano: estou furioso em meu zelo porque vocês passaram vergonha diante das nações. Portanto, assim diz o Senhor soberano: jurei solenemente que essas nações logo passarão vergonha também. Os montes de Israel, no entanto, produzirão colheitas fartas de frutos para meu povo, pois em breve ele voltará para casa. Pois estou com vocês e lhes darei atenção. Seu solo será arado e suas lavouras serão plantadas. Multiplicarei a população de Israel e as cidades arruinadas serão reconstruídas e ficarão cheias de gente. Multiplicarei tanto as pessoas como os animais. Ó montes de Israel, trarei gente para habitá-los outra vez. Eu os tornarei ainda mais prósperos que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei meu povo andar sobre vocês novamente e serão território dele. Vocês nunca mais o deixarão sem filhos. Assim diz o Senhor soberano: as outras nações zombam de você e dizem: é uma terra que devora seu povo e os deixa sem filhos. Mas você nunca mais devorará seu povo, nem deixará sem filhos, diz o Senhor soberano.
Não o deixarei ouvir os insultos de outras nações, nem sua zombaria. Você não será uma terra que faz sua nação cair, diz o Senhor soberano. Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, quando os israelitas viviam em sua própria terra, eles profanaram com seu estilo de vida. Para mim, sua conduta foi tão impura como o fluxo menstrual de uma mulher. Eles contaminaram a terra com assassinato e adoração a ídolos. Por isso, derramei sobre eles minha fúria. Eu os espalhei entre as nações para castigá-los por sua conduta. Quando, porém, foram espalhados entre as nações, desonraram seu santo nome, pois as nações diziam: Este é o povo do Senhor, mas ele não foi capaz de mantê-lo a salvo em sua própria terra. Tive consideração por meu santo nome, que meu povo desonrou entre as nações. Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano: Eu os trarei de volta ao povo de Israel, mas não porque merecem. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês diante das nações, diz o Senhor, eles saberão que eu sou o Senhor. Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um espírito novo. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer a meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de sua impureza, aumentarei a produção de cereais e não enviarei mais fome à terra. Darei colheitas fartas de suas árvores frutíferas e seus campos, e nunca mais as nações vizinhas zombarão de sua terra por causa da fome. Então se lembrarão dos pecados que cometeram no passado e terão aversão de si mesmos por todas as coisas detestáveis que fizeram. Assim diz o Senhor soberano: lembre-te que não farei tudo isso porque vocês merecem. Ó meu povo de Israel, vocês deveriam se envergonhar profundamente de tudo que fizeram. Assim diz o Senhor soberano: quando eu os purificar de seus pecados, farei que suas cidades voltem a ser habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. Os campos que estavam vazios e desolados, à vista de todos, voltarão a ser cultivados. E quando eu trouxer vocês de volta, as pessoas dirão: essa terra, que antes era deserta, agora é como o jardim do Éden. As cidades abandonadas e em ruínas agora têm muros fortes e estão cheias de gente. Com isso, as nações vizinhas que restarem saberão que eu, o Senhor, reconstruí as ruínas e replantei onde estava deserto, pois eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Assim diz o Senhor soberano: estou disposto a ouvir as orações de Israel e a multiplicar seu povo como um rebanho. Serão numerosos como os rebanhos consagrados que enchem as ruas de Jerusalém na época de suas festas. As cidades que estavam em ruínas voltarão a ficar cheias de gente, e todos saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 37. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando.
Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nestes corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: Tornamo-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. Eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isto representa Judá e suas tribos aliadas. Depois pegue outro pedaço de madeira e grave nele estas palavras. Isto representa Efraim e as tribos do norte de Israel. Agora segure-os junto com sua mão, como se fosse um só pedaço de madeira. Quando seus compatriotas lhe perguntarem o que isso significa, diga-lhes: Assim diz o Senhor soberano: Pegarei Efraim e as tribos do norte, suas irmãs, e as juntarei a Judá. Farei delas um só pedaço de madeira em minha mão. Em seguida, segure diante do povo os pedaços de madeira que você gravou, para que todos os vejam, e transmita esta mensagem do Senhor soberano: Reunirei meu povo de Israel dentre as nações para onde foram espalhados e os trarei de volta para a sua terra. Eu os reunirei em uma só nação nos montes de Israel. Um único rei os governará, e não serão mais divididos em duas nações nem em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com ídolos, nem com imagens detestáveis, nem com qualquer de suas rebeliões, pois eu os salvarei de sua apostasia pecaminosa. Sim, eu os purificarei. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi será seu rei, e eles terão um só pastor. Seguirão meus estatutos e terão o cuidado de guardar meus decretos. Viverão na terra que dei a meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. Eles, seus filhos e seus netos, viverão ali para sempre, de geração em geração, e meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Eu lhes darei sua terra e os multiplicarei, e estabelecerei meu templo no meio deles para sempre. Sim, eu habitarei no meio deles, serei seu Deus, e eles serão meu povo. E quando meu templo estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel. Bíblia completa em um ano, final do dia 247.